Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento. Por aqui, professor Marcos Xavier. E nesta aula vamos mostrar uma outra forma de utilizar mapas, gráficos de mapa no Excel, sem utilização de valores numéricos, apenas com textos, tá? Lembrando que nós já apresentamos nas aulas anteriores a primeira forma como você insere e algumas características do gráfico de mapa, né? Tá neste exemplo aqui. Se você perdeu essa aula, volta lá e procura essa primeira parte que é o vídeo gráfico de mapa parte 01. Porque nesse vídeo aqui nós vamos mostrar outras possibilidades de utilização do gráfico de mapa. No primeiro exemplo nós trabalhamos com estados, né? Agora eu vou mostrar que você pode utilizar também referências geográficas continentais, digamos assim. Temos aqui uma relação de países, né? E o tamanho do território, mas poderia colocar qualquer valor, exportação, população, então você tem uma grandeza um pouco mais elevada. E o mesmo conceito, você vai selecionar, no nosso caso aqui, o relatório, né? Lembrando que o gráfico de mapa geralmente é um complemento para um gráfico padrão. Então eu vou acionar aqui o Alt F1, eu tenho aqui um gráfico padrão, onde eu posso analisar os dados daquela tabela. Então o gráfico, de certa forma, é uma representação visual de dados que estão contidos em uma tabela, tá bom? Então nesse caso aqui eu consigo visualizar os países em relação ao território, né? Então a Rússia tem um território maior e assim por diante. Agora sim, vou clicar fora para não perder o primeiro gráfico, seleciono novamente a minha base aqui, no meu relatório, e eu vou acionar, no caso, o recurso chamado mapa. E aqui é o mapa coroplético. Lembrando que eu estou aqui na guia inserir, mapa, e eu aciono essa opção, tá? Automaticamente, ele já vai identificar, né, a localização geográfica dos dados registrados na minha base, e ele já vai gerar para mim um gráfico automaticamente. Lembrando que quando você usa esse recurso pela primeira vez, aqui em cima vai aparecer uma tarja amarela informando, né, que você concorda, porque ele vai fazer um acesso à internet. Então esses dados são dados trazidos da internet através do navegador Bing. Aí a partir da segunda utilização ele já entra direto, tá? Então no nosso caso aqui já foi gerado um gráfico relacionado aqui à nossa base. Só diminuir o nível do zoom para poder visualizar. Eu vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Aí fica com um visual bacana. Então toque aqui, isso. Eu posso colocar aqui do lado também, agora que tem mais espaço, ó, fica uma composição um tanto quanto interessante. Então essa primeira parte a gente já demonstrou com detalhes como é que você muda a cor, como é que você exibe os dados, os valores, os rótulos dentro desses gráficos, porque o ponto principal é o seguinte: você tem aqui, para gerar um gráfico, precisa de valores numéricos, porque essa grandeza das séries são valores numéricos para ele poder fazer essa diferenciação. No caso do mapa, não é obrigatório você ter valores numéricos. Por exemplo, nessa outra planilha aqui, temos uma demonstração diferente. Por exemplo, temos os estados do Brasil. Então você imagina que você tem lá uma empresa que ela tem lá filiais em todos os estados. E essa empresa ela fornece assistência técnica aos produtos que ela vende. Então, baseado no estado, a gente quer identificar, por exemplo, existem estados que esta empresa oferece assistência técnica, existem estados que não. E em alguns outros estados, essa empresa ela oferece assistência técnica através de terceiros, de terceirizados, então outras empresas que prestam esse tipo de serviço. E queremos visualizar então essas informações em um mapa, para saber no mapa qual é o estado que tem assistência técnica daquela empresa, qual é o estado que não tem assistência técnica e qual é o estado que trabalha com terceirizados. Então veja que na minha base eu não tenho valores numéricos. É claro que para fazer gráfico eu não consigo gerar um gráfico com isso daqui, mas eu consigo gerar um mapa. Então é só selecionar os dados e vamos acionar aqui na guia inserir, mapas, mapa coroplético.
ele vai fazer aqui o processamento e tá lá, ó. Veja que ele gerou um mapa. Poderia ser um mapa com países, continentes. É claro que eu coloquei aqui os estados do Brasil e você pode observar que ele gerou sem problema nenhum. Nesse caso, cada item da assistência técnica, ele aparece nessa legenda aqui do lado direito. Então, por exemplo, o sim, onde eu tenho assistência técnica, recebeu a cor azul, o não recebeu a cor vermelha, e aonde eu tenho assistência técnica terceirizada, ele recebeu a cor verde. Simples e rápido de ser feito, tá? Muito simples, e é claro que na hora das análises vai ajudar bastante, tá certo? E é claro, os ajustes, né? Caso você queira outras combinações de cores, por exemplo, você encontra aqui em cima, alterar cores, outras sugestões de cores aqui, seguindo o mesmo conceito. Se você trabalhar com o colorido, ele tem umas sugestões, né, onde cada item da legenda vai ter uma cor que ele está indicando. Ou para quem gosta de tons monocromáticos, né, ele tem uma seção exclusiva para isso. Só que nesse caso, é claro, né, o sim fica com uma tonalidade mais forte, o não um pouco mais claro e o terceirizado mais claro ainda. Mas o que pode ser feito de interessante aqui é você aplicar cores personalizadas, tá? Então como é que seria isso daqui? Eu vou clicar aqui na minha legenda, vou começar com o sim. Eu clico nela e clico de novo. Veja que só as referências com o nome sim ficou selecionado. Então o que eu posso fazer? Eu posso dar até clicar com o botão direito do mouse em cima da legenda, e nesse menu que apareceu, eu vou clicar aqui no preenchimento e eu escolho uma cor personalizada. Então, sei lá, para o sim aqui eu vou colocar um azul mais forte. Posso clicar fora, então vou marcar a opção não. Cliquei no não, botão da direita. Vem aqui no botão do baldinho, que é o preenchimento. Então, para o não, eu vou colocar, sei lá, por exemplo, um laranja ou amarelo. E aqui no terceirizado, eu vou clicar nele, botão da direita, e eu vou acionar, por exemplo, um roxo. Cliquei fora, aí eu tenho aqui a minha exibição do gráfico de forma personalizada, tá bom? Enfim, bem interessante, bem simples e pode ser muito útil aí nas suas planilhas, né, na hora de você efetuar suas análises, tá bom? Agora é só dar aquela praticada, tá certo? Domine essas técnicas que valem muito a pena e por esse vídeo é só isso, tá certo? E nas próximas aulas temos mais conteúdos de Excel para apresentar.